Olá, estamos juntos mais uma vez aqui no canal Rosto de Deus, da comunidade Fanuel. Que bom ter você conosco para darmos continuidade na nossa fantástica jornada em A História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós iremos ficar agora com o capítulo 3 da extraordinária vida desta grande santa que o Senhor nos deu. Acompanhe agora o capítulo 3 da História de uma Alma. Tinha meus 8 anos e meio quando Leônia deixou o internato e tomei o lugar dela na abadia. Ouvi dizer muitas vezes que o tempo passado em colégio é o melhor e o mais doce da vida. Para mim não foi assim. Os 5 anos que ali passei foram os mais tristonhos da minha vida. Não tivesse comigo minha querida Celina, ali não poderia ter ficado um mês sequer sem cair doente. A pobre florzinha estava habituada a lançar suas débeis raízes em terra escolhida, feita expressamente para ela. Parecia-lhe também muito desagradável viver entre flores de toda espécie, com raízes às vezes um tanto grosseiras, e ver-se na obrigação de procurar em terra comum a seiva necessária para sua subsistência. Este parágrafo é muito interessante, do que diz respeito já à compreensão que Santa Teresinha tinha das coisas e de como ela queria preservar a sua alma, a sua pureza, o seu modo. E eu vou explicar por quê. Lembra que nos capítulos anteriores nós vimos aquela santa relação que Santa Teresinha tem com os seus pais, com as suas irmãs, depois quando se muda para Lisieux ainda com os seus tios, enfim, demais parentes. Toda a família vivia num ritmo muito doce. E a partir do momento em que Teresa começa, então, outra vida secular dentro da sua escola, enfim, ela se depara com outras realidades, com meninas educadas de maneira diferente da dela. E apesar de ser ali um colégio católico, se esperava que todas as meninas que ali estudassem tivessem as grandes aspirações, mas a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. E Santa Teresinha se deparou com isso. Então, aos leitores, a princípio, pode parecer um pouco arrogante, mas não se engane, isso é um zelo que ela tinha pela alma dela, pelas virtudes, enfim. Então, ver certos tipos de comportamentos a incomodava profundamente. E nós não temos que ter nisso e ver nisso com um olhar de reprovação, muito pelo contrário, de admiração. Ela já queria cultivar bons relacionamentos e que ela não encontrou ali. E claro, a gente tem que lembrar que a Santa Teresinha estava passando por aquele processo dos seus primeiros anos ali, e lembra que nós vimos então no capítulo anterior que a sua personalidade foi modificada com o falecimento da sua mãe. Ela já não conseguia mais se relacionar também como antes ela conseguia, ela só conseguia ser ela mesma ali, com a sua família. Então tudo aquilo para ela era muito difícil. E ter que lidar com pessoas muito distintas dela e da sua família era algo muito complicado, vamos dizer assim, para Teresa. E isso é um fator, um detalhe muito importante da vida dela, principalmente desses primeiros anos. Falando ainda da sua vida no colégio, um fator bem interessante sobre essas pequenas recompensas que ela ganhava do seu pai, ou seja, quando ela tirava boas notas, o seu pai dava para ela recompensas, né, em espécie, em dinheiro. E ela não pegava aquele dinheiro para si. Isso é muito interessante também, mais um traço de santidade dela desde pequena. Lembrando, ela tinha 8 anos nessa época. Ela guardava em um cofre essas moedas que o pai lhe dava, para que ela mesma pudesse ter a sua própria economia para ofertar aos pobres, para dar de esmola, enfim, ou nos dias de coleta na igreja. Então veja que ela já tinha isso impressa em si, esse espírito caridoso. E lembra que no capítulo anterior eu citava que o pai dela fazia isso, instigava isso nas filhas, né? Ou seja, toda vez que saía para um passeio, ele já dedicava ali uma moeda para a filha, deixava com ela, com Teresa, para que ela pudesse dar de esmola a quem ela achasse que necessitava. Não era ele quem escolhia, né? Pelo menos assim ela nos relata, nos dá a entender. Ele deixava então para que ela pudesse ofertar a um pobre. Isso é muito bonito, então já mostra a singeleza
nossa pequena santa, dessa nossa querida santa. Desde 8 anos ela já sentia essa necessidade de ajudar e de fazer isso com seus próprios bens, ou seja, não só o dinheiro que o pai lhe dava diretamente para este fim, mas um dinheiro que ela ganhava de uma premiação sua que o pai lhe dava, ela destinava também para o fim da caridade. Nessa parte do capítulo, Santa Teresinha vai descrever então outro grande momento de sua vida, que foi a sua segunda separação, que foi quando Paulínia então entra para o Carmelo. Então ela já cita que quando ela ouviu a primeira vez a Paulínia conversando com sua irmã Maria, dizendo que estava próxima à sua entrada ao Carmelo, como aquilo mexeu com ela, ela ficou muito triste, porque ela já tinha desejo de ser religiosa, e em certa ocasião, conversando com Paulínia, ela falou para Paulínia isso, que ela também queria viver uma vida de claustro, uma vida de contemplação, e junto com Paulínia falou, nós iremos viver isso juntas. Mas é claro, Paulínia não falava aquilo por sério, né? Talvez ainda nem levasse as palavras de Teresa a sério, mas para Teresa era. E quando Paulínia então entra, primeiro Santa Teresinha se sente desolada, porque ela fala, ela foi sozinha, ela não me levou, mas ela não poderia ainda ir, ela só tinha apenas 9 anos nessa época, então realmente não lhe seria possível. Mas aquilo tudo mexeu muito com ela, e é isso que nós vamos ver agora neste final de capítulo 3, né? Tudo que acarretou na vida de Santa Teresinha com a entrada de Paulínia para o Carmelo. Por quê? Uma vez entrou para o Carmelo, Santa Teresinha sabia que o convívio com sua irmã seria muito pouco, seria mínimo, e para ela, claro, era novamente uma grande partida. Ela já sofria com a partida da sua mãe, e agora novamente ela ia perder novamente alguém, já que a sua irmã iria para o claustro, iria para o Carmelo. E aquilo causa nela grande dor no seu coração. Mas aí ela vai narrando então, né, como que foram esses acontecimentos, como a sua família foi se preparando para a entrada de Paulínia. Algumas coisas sim, mais interessantes, como Paulínia descreve para ela o que é o Carmelo, e que Santa Teresinha, ao ouvir a irmã falar, fica fascinada, e um dia deitada na sua cama, ela relembrando como Paulínia lhe falava do Carmelo, dentro do coração dela, ela teve a certeza que o Carmelo, aqui eu estou lendo com as palavras dela, o Carmelo era aquele deserto em que Deus queria também que eu me fosse esconder. Ela tinha claro, ela já tinha certeza, só que ainda ela precisaria esperar. Lembrando, Santa Teresinha só tinha aqui 9 anos de idade, e ela já tinha tomado a decisão no seu coração, ela queria ser carmelita. Claro que depois, nos próximos capítulos, nós vamos ver que isso vai também gerar um certo desconfiança na sua entrada, para poder provar se o desejo dela era uma real vocação ou apenas por ser muito ligada à sua irmã. É por isso que ela está querendo entrar para o Carmelo, ou é uma vocação real que existe nela? Nós vamos ver isso mais adiante. Raiou finalmente o dia 2 de outubro, dia de lágrimas e bênçãos, em que Jesus colheu a primeira de suas flores, a flor predileta que poucos anos mais tarde havia de ser a mãe de suas irmãs. A sua irmã, então, Paulínia, se tornou Madre Inês, madre do Carmelo, do convento, então se tornou mais uma vez mãe das suas próprias irmãs de sangue. E aí Santa Teresinha então conta, né, continua então contando os abalos que isso lhe acarretou. E aqui Santa Teresinha entra então num período de enfermidade, e de grave enfermidade. Com a entrada de Paulínia para o convento, ela ficou realmente muito doente mesmo, à beira da morte, que inclusive ela chegou a ser desenganada, não se achava que Santa Teresinha poderia se recuperar de sua saúde. E aí ela diz que a enfermidade que me sobreveio procedeu com certeza da inveja do demônio, que, exasperado com esta primeira entrada para o Carmelo, queria vingar-se em mim do grande mal que a minha família logo em seguida lhe havia de causar. Ou seja,
o diabo já estava enfurecido, porque sabia que Paulinha era a primeira a entrar, mas ainda todas as outras iriam se consagrar totalmente a Deus. E é claro que ele não estava contente com isso. E sobreveio então sobre Santa Teresinha essa doença que ninguém encontrava o mal, não tinha nenhuma explicação, não era nenhuma peste da época, enfim, uma enfermidade da época. Era um mal que ela não curava, não se curava, mas também não se achava as razões, né? E aí talvez nos tempos de hoje nós poderíamos apenas dizer que foi uma doença emocional. Mas Santa Teresinha, é claro, isso com os olhos humanos, mas quando a gente fala de coisas sobrenaturais, a gente tem que entender como homens sobrenaturais. E ela vê isso muito claramente, ela tem esse entendimento anos mais tarde, né? Quando ela olha para a própria história de sua vida, ela consegue identificar isso e perceber isso. E ainda falando desse tempo de enfermidade que ela viveu, tem um fator que ela expressa aqui que ainda vai nos lembrar da figura do seu pai, como ele amava e como era muito dolorido para ele ver todo este sofrimento. Um dia, Santa Teresinha narra que ela lá no seu leito, seu pai senta e fica lá tão desolado, tão triste, segurando seu chapéu. E a enfermidade que Santa Teresinha tinha era espiritual também, ela via coisas, enfim, bichos, e ela narra isso, claro, talvez nos olhos de criança, mas ela passou por uma perturbação espiritual muito forte também. E aí ela viu aquilo e, claro, como uma criança ela começa a chorar e gritar, e o seu pai fica se sentindo assim, desolado realmente, e ele sai do quarto em prantos, né, muito triste. Então essas coisas são muito tocantes de ler, né, porque você se coloca, se põe no lugar e pensa como aquela família toda se afligiu com aquela enfermidade que não se podia explicar e que não era algo simplesmente físico, né? Ela tinha esses momentos de febre, tinha essas visões e ficava muito perturbada. Porém, ela disse que apesar de dizerem para ela que ela falava às vezes coisas sem nexo, ela por si nunca teve lembrança de ter perdido a consciência, ela estava sempre ciente do que estava acontecendo, enfim, era difícil de entender, difícil de explicar e a família vivendo com tudo aquilo. Mas ela diz que se exteriormente o Senhor permitiu que o diabo se aproximasse dela, ele também mandava anjos visíveis para cuidar dela. E esses que ela diz são os membros de sua família, suas irmãs, Maria muito presente, e ela só queria ficar com a presença de Maria ali para cuidar dela. Os seus tios, né, a família Guerin, aqui toma também uma proporção grande no conto, né, na narração dela, porque eles vão visitá-la e ela fala dos mimos, dos carinhos que a família do seu tio tem para com ela. Isso é muito bonito de ver. E aí é muito interessante a nota, pelo menos nessa edição, que nos traz, né, que as recompensas então que Santa Teresinha fez aos seus tios. Diz assim: Teresinha soube lá do céu pagar à sua tia estes cuidados maternais, protegendo-a visivelmente na última enfermidade. Ouviram-no certa manhã exclamar com toda a placidez e alegria: que atrozes dores me sobrecarregam, mas a minha Teresinha passou a noite velando comigo. Que bonito, né? Dispensando-me toda a sua ternura, afagando-me várias vezes e dando-me alentos extraordinários. A senhora Guerin vivera como uma santa e como tal morreu aos 52 anos de idade, repetindo com um sorriso nos lábios: que contente estou de morrer, que dita ir ver a Deus, amo-vos meu Jesus, e para imitar a vossa e minha Teresinha ofereço-vos minha vida pelos vossos sacerdotes. E nessas disposições expirou a 13 de fevereiro de 1900. Seu esposo, o Sr. Guerin, depois de ter consagrado por muitos anos a sua pena, ou seja, a sua escrita em defesa da igreja, e a sua fortuna às obras piedosas, morreu santamente, irmão terceiro, ou seja, ele foi da terceira ordem no Carmelo, a 28 de setembro de 1909, com 69 anos de idade. Que interessante essa família, né? A família de Santa Teresinha. Então, até então a gente tinha conhecido essas figuras: seu pai e sua mãe, homens santos, suas irmãs, meninas santas que estavam aspirando à vida religiosa. E agora nos aparece mais claramente a família Guerin,
aparece então, um pouquinho antes eu citei a prima de Santa Teresinha, agora os seus tios, e que também tinham os mesmos ares de santidade. Que família extraordinária e que convívio maravilhoso. E aí esse fator é muito, muito interessante, porque nos momentos finais da vida da senhora Guerin, ela teve ali a presença de Santa Teresinha, né? Ela sentia como se Santa Teresinha estivesse ali, cuidando, zelando dela. Isso é muito interessante e conta-se que tem muitos testemunhos desse tipo. Nossa comunidade mesmo tem um testemunho desse que, quem sabe, nessa série de vídeos eu venha ou outro irmão venha contar uma dessas visitas de Santa Teresinha. Muitos testemunhos desse tipo se tornaram comuns após a morte da santa, a ponto de que o Carmelo começou a receber muitas cartas logo após a sua morte, diversos tipos de milagre pela intercessão de Santa Teresinha. Chegou a receber, em média, 500 cartas por dia, o Carmelo de Lisieux, contando das graças que tinham de diversas partes do mundo recebido pela intercessão dessa grande santa. É magnífico como ela cumpriu o que ela prometeu, que era passar o seu céu fazendo bem aqui na terra. Mas para a gente concluir então aqui o capítulo 3, nós vamos ver então os dois momentos finais, né, que é o sorriso de Nossa Senhora. Santa Teresinha então recebe uma visita de Nossa Senhora num momento muito particular, uma manifestação, uma visita de Nossa Senhora na sua vida muito singular, que é a cura daquele mal que ela estava vivenciando. E também uma nova tristeza vem na sua alma dentro desse contexto. Você vai entender o que eu quero dizer já já. Ela vai então dizer que ela vê Nossa Senhora. De um súbito, a estátua animou-se. Ela tinha uma imagem de Nossa Senhora no seu quarto. As irmãs já tinham na sua casa, depois foi trazido para o quarto dela. E ela viu aquela imagem de Nossa Senhora, né? E a imagem, então, assumiu um aspecto tão lindo, que me é impossível encontrar palavras que reproduzam aquela beleza divina. O semblante respirava uma doçura, uma bondade, uma ternura inefáveis, mas o que me calou até o íntimo da alma foi o seu sorriso encantador. Sorriso de Nossa Senhora para Santa Teresinha. Desvaneceram-se ante ele todas as minhas penas, borbulhando-me dos olhos duas grossas lágrimas que deslizaram silenciosamente pelas faces. Eram lágrimas de alegria, toda celestial e sem mescla. A Santíssima Virgem deu uns passos para mim e sorriu-me. Que feliz que eu sou, disse comigo, mas a ninguém o hei de dizer para não perder tamanha felicidade. Abaixei depois, sem nenhum esforço, os olhos e reconheci Maria, que estava olhando amorosamente para mim, com ares de muito comovida e como quem se deliciava já no grande favor que eu acabava de receber. A ela, a sua fervente prece é que eu era devedora do incomparável favor daquele sorriso de Nossa Senhora. Ou seja, naquele momento Santa Teresinha recebe a cura. Santa Teresinha tem um momento ali muito especial. E Maria, que foi testemunha do que aconteceu, narrou depois que parecia que Santa Teresinha estava realmente em êxtase. Então Santa Teresinha não descreve isso aqui, mas as suas irmãs contam depois, né? Maria pode testemunhar depois. Só que Santa Teresinha queria ter guardado para ela aquilo que ela viu. Mas ela, como Maria viu, Maria perguntou. Então ela teve que falar. E isso gerou na alma de Santa Teresinha vários tipos de sensações, de tristeza. Ela queria ter guardado aquele momento para ela. Ela não queria se envaidecer daquele momento que ela teve com Nossa Senhora. Mas foi muito forte aquele encontro, né, com a Santíssima Virgem, e ela não pôde reter para ela. Aí quando indagavam, quando perguntavam, as pessoas queriam saber detalhes, como que Nossa Senhora ela estava carregando o menino Jesus no colo, como que era, mas Santa Teresinha se limitava a dizer: a Santíssima Virgem pareceu-me muito linda, via avançar em direção a mim e sorrir. Mas era com muita dor que ela falava sobre essas coisas. E assim encerramos o capítulo 3 da história de uma alma, e ele termina exatamente assim, né, nesse conto dela, de como foi duro para ela ter que falar sobre essa experiência que ela viveu com Nossa Senhora.
Só vós, meu Deus, sabeis o quanto sofri. E depois nós vamos continuar vendo mais sobre os próximos passos. Fique comigo, fique conosco, né? No próximo vídeo você vai poder acompanhar mais. Nós vamos entrar no capítulo 4. Fiquem atentos a isso e nós iremos avançar um pouco mais na história da alma de Santa Teresinha, nos próximos passos, sua primeira comunhão, enfim, alguns acontecimentos muito importantes. Cada capítulo é reservado sempre algo muito importante da vida dela. Fique conosco, acompanhe o canal, acompanhe os outros vídeos que nós temos aqui. Eu tenho certeza que tem muitas graças reservadas para a sua alma. Fique com Deus, que Santa Teresinha rogue e interceda por você, pela sua família.